boa tarde a todos. Espero que todos tenham almoçado bem. Essa mesa agora é uma mesa muito importante, porque nós temos aí uma discussão muito forte no que diz respeito a DRGs, a governança clínica baseada em valor, alguns conceitos interessantes aqui. Eu vou chamar aí o Dr. Luiz Ribas, que é o diretor médico da 2M, para chamar depois os palestrantes e que vai moderar essa mesa. Luizão, à vontade aí. Vamos lá, pessoal. Luizão é para os íntimos, sabe? Não é assim, para chamando Luizão qualquer um. Eu vou convidar o Rafael, nosso amigo Rafael, da Solventum. Ele é líder, diretor da Latinoamérica, da divisão da Latinoamérica dos sistemas de informação em saúde. Então, nós vamos ter agora uma apresentação do Rafael. Vamos fazer comentários, as perguntas, vocês vão encaminhando conforme foi até agora. E eu também faço uma breve apresentação. E vamos lá, Rafael, está com você agora. Bom, boa tarde a todos aí, obrigado pela participação, presença, quem está aqui, quem está online também. O Ribas me apresentou, sou o Rafael, eu estou responsável na Solventum pela área de Health Information System, que é Sistema de Informação em Saúde. Muitos de vocês muito provavelmente não conhecem a Solventum ou não ouviram falar, mas ela é uma empresa que carrega um legado aí de 70 anos de história da 3M. Então, a 3M Cuidados em Saúde, a 3M Healthcare, ela recentemente fez um spin-off e fundou-se, né, e inaugurou essa empresa chamada Solventum, tá? Então, Solventum, e esse aqui é o nosso logo, né, o nosso símbolo, é uma junção de duas palavras em inglês, da primeira palavra solving, de solução, com momentum, que é impulso. Então, é a solução ou a vontade de buscar a solução para os nossos clientes com inovação, com agilidade e com foco no cuidado à saúde, obviamente. Tá? No meu próximo slide aqui tem um vídeo, não sei se o áudio aí do vídeo está sendo replicado por online, mas tem um vídeo e uma traduçãozinha aqui do que vai falar. Vou disparar aqui. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges, using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives, create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum. Enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives. Então, legal, vamos lá. Então, a Solventum ela é uma empresa aí com as nossas raízes, basicamente, né, em uma história de cuidado à saúde, de conhecimento, inovação e desenvolvimento de muitas soluções. Tá? Então, como eu comentei aqui, a nossa história tem 70 anos de inovação, baseado no legado que a gente traz da 3M, da área de cuidados da saúde da 3M. Temos aí cerca de 7.000 patentes acumuladas ao longo da nossa história, que estão aí focadas principalmente nos nossos profissionais, cerca de 1.200 profissionais de pesquisa e desenvolvimento, mas são mais de 20.000 funcionários espalhados pelo mundo e alguma coisa em torno de 300 escritórios e fábricas e locais que a gente tem espalhado pelo mundo, distribuindo as nossas soluções no mercado, tá? Quais são os segmentos que a Solventum atua? Então, são basicamente esses 4 segmentos. A gente tem desde soluções médico-cirúrgicas até sistemas de informação em saúde. E eu estou aqui justamente para falar dos sistemas de informação em saúde. Tá? Mas antes de falar dela, eu queria comentar um pouquinho do que é a nossa empresa, para vocês terem uma ideia do tamanho do que é a Solventum, de como a Solventum começou. Tá? A Solventum ela é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York. Então, somos uma empresa aí que já é uma das top 100
health techs do mundo. Então, nós somos uma empresa de 8,2 bilhões de dólares. E o negócio de sistema de informação em saúde, que é esse que eu vou falar aqui hoje, ele representa mais ou menos uns 20% da empresa, 17%, 16% da empresa. Tá? Então, o negócio de sistema de informação em saúde, ele é um negócio para gerar eficiência, né, e melhoria de resultados no atendimento hospitalar. A gente tem soluções desde codificação até, deu para ver, não sei se vocês perceberam pelo vídeo, mas uma solução de reconhecimento de voz na transcrição de consulta médico-paciente e também o gerenciamento de ciclo de receita, tá? Que é na documentação, no reporte e em toda a parte de documentação clínica, gerando uma melhoria de documentação clínica. Acho que até um pouco por isso que eu perguntei ali para doutora Cláudia, aquela questão de dados estruturados. Então, nós temos soluções para ajudar na solução de dados estruturados, para gerar dados estruturados e você conseguir gerar inputs para o sistema, né, para toda a parte da informação da gestão hospitalar e, obviamente, também para o pagamento da despesa da internação. Então, tudo que eu vou falar aqui de reembolso, toda hora que vocês ouvirem falar de reembolso, eu não estou falando do reembolso para o médico, do pagamento para o médico, estou falando do reembolso da internação hospitalar. Legal? Então, a área de sistema de informação em saúde, nós temos aí quase 40 anos de experiência no mercado. Então, a Solventum, a partir do legado nosso, que eu comentei antes, ela é a empresa que inventou o DRG. Então, o DRG ele surgiu dentro da nossa casa, e aí ele foi evoluindo, e hoje nós chamamos, dentro da Solventum, de APR-DRG. Nós temos também a solução só DRG e temos o APR-DRG. Já eu falo um pouquinho mais da diferença de cada um deles. Mas nós estamos aí em 35 países, são mais de 10 mil hospitais e planos de saúde, para a gente gerar essa melhoria no sistema de saúde, trazendo, né, um aumento da saúde baseada em valor, ou o encontro da saúde baseada em valor. Então, as nossas soluções podem ser consideradas um dos pilares para o VBHC, para o atingimento do VBHC. Tá? Só para você terem uma ideia onde nós estamos, mais ou menos, tá? Isso aqui é um panorama do mundo onde nós estamos. Aqui na América Latina, o único país que usa hoje o DRG como forma de pagamento é o Chile, e eles usam a nossa solução. Então, dentro do sistema de saúde público ou saúde privada, o Chile é um dos países que usa o nosso sistema. Mas ao redor do mundo, a gente tem Estados Unidos usando há muito tempo, a Bélgica, a Alemanha, Portugal, Espanha. Os países agora do Oriente Médio estão vindo forte com o uso do DRG e das nossas soluções para o desempenho hospitalar. Então, a gente considera que nos Estados Unidos, principalmente, ali os hospitais usam o DRG de uma forma oficial e pegando todo o nosso portfólio de produtos, a gente tem 75% de market share. Então, a gente é, de longe, o líder mundial em sistemas de classificação e metodologia de classificação. Tá? Vamos lá. Bom, então, eu comentei já um pouco o que nós geramos, né? A ideia é gerar valor aí no sistema de saúde, melhorando resultados e qualidade. Tá? Então, são basicamente 3 pilares: pilar de desenvolvimento de modelos de pagamento e qualidade, o pilar de automação, de fluxo de trabalho e documentação, e o pilar de melhor desempenho operacional. Então, a gente trabalha para gerar aí um sistema transparente para operadoras, prestadores, reguladoras e todas as demais áreas dentro do ambiente hospitalar, quer seja o hospital mesmo ou quer seja unicamente a operadora que vai controlar os pagamentos do hospital e regular esses pagamentos, compartilhando riscos, obviamente, entre operadora e prestador. Então, tem um grande caminho aqui, né, para o cuidado responsável, e até para atingir a saúde baseada em valor. Então, nós temos metodologias aí que ajudam a definir isso, ajudam a medir o risco, ajudam a ajustar risco, ajudam a reembolsar e melhorar a qualidade. Tá? Então, quando nós falamos em DRG, nós estamos no começo dessa jornada aqui. Então, estamos aqui embaixo, no comecinho de todo o caminho a ser percorrido para chegar lá no gerenciamento da saúde populacional. Né? Então, a gente começa
nos passos iniciais para estruturação de dados, informações, e aí conseguir ampliar isso e gerenciar toda a saúde populacional de um país, até se for o caso, tá? Como que nosso sistema funciona? Basicamente a partir de dados do hospital, dados do prontuário eletrônico, tá? Hoje em dia a grande dificuldade, globalmente falando, é ter dados estruturados por todo mundo. E dados estruturados, por que dados estruturados? Né? Porque o médico ele descreve a doença, ele não coloca o código da doença. Então, precisamos ainda hoje de profissionais lendo o prontuário eletrônico e transcrevendo isso para código de diagnóstico, para código de procedimento. A inteligência artificial vem aí para nos ajudar com isso, mas existem muitas siglas, existem muitas nuances específicas de região para região. Então, é necessário, né, uma série de documentações para corroborar e aprender e ensinar, né, o motor ali da inteligência artificial a ler tudo isso e transcrever para dados estruturados, né, para dados codificados. Tá? Mas, basicamente, o nosso sistema permite a codificação, ele já agrupa em tempo real, no DRG específico, né, vamos dizer assim, ou na metodologia específica. E depois a gente tem ferramentas de análise e monitoramento que o César falou no começo da apresentação dele, do DRG Analytics, lá quando nós começamos com a 2IM em 2018, que a 2IM desenvolveu em conjunto com a nossa empresa, né, o DRG Analytics, para trazer para o mercado uma ferramenta de inteligência de negócios, vamos chamar assim, para que os hospitais conseguissem monitorar melhor as suas internações, os seus pacientes e trazer as melhorias que queiram trazer. Tá? Então, num plano bem rápido aqui, só explicando como que surgiu o DRG. A DRG surgiu lá na Universidade Pública de Yale, na década de 70. Então, tinha um cientista específico estudando isso, porque o governo tinha dificuldade de entender por que ele paga $1.000 para uma pneumonia ou $10.000 para uma pneumonia. Então, esse cientista fez uma série de cruzamento de dados, de informações e desenvolveu o sistema chamado DRG, que é Grupo Relacionado de Diagnósticos, né, traduzindo para português. O DRG, inicialmente, ele começou a ser ofertado lá nos Estados Unidos para o Medicare, e com a evolução do tempo, a nossa empresa adquiriu a tecnologia do DRG, adquiriu a empresa fundada a partir do desenvolvimento do DRG e expandiu isso para o APR-DRG, né, que a gente vê aqui. Então, o que é APR-DRG? O APR-DRG ele é um agrupador para todos os pacientes. Então, desde casos pediátricos e neonatos até casos de pacientes idosos, né? Então, que a princípio o DRG só tratava de casos de pacientes idosos e veteranos de guerra. Então, é mais ou menos, falando bem superficialmente, bem rapidamente, para encurtar aqui a conversa. Então, assim que surgiu o DRG, então a nossa empresa tem esse legado dessa história de criação, podemos falar que somos os inventores do DRG. E existem, obviamente, soluções paralelas, soluções concorrentes à nossa, mas o APR-DRG hoje a gente pode dizer que a Josi brinca comigo que é o original, né? Então a gente fala que é original. Então é isso daí. Então, acho que eu já falei um pouco sobre essa questão, né? O DRG ele vai auxiliar aí em todo o gerenciamento da cadeia hospitalar, ele deixa transparente para todos os atores dentro do sistema, dentro da internação, o que aconteceu. Então, os médicos, os gerentes clínicos, o SAMI, né? Alguns lugares chamam de SAMI, alguns lugares chamam de escritório de valor ou documentação clínica, enfim, a qualidade, departamento financeiro, todos eles falam na mesma linguagem e conseguem ter uma visão clara do que aconteceu com o paciente. Então, não é aquela questão, acho que no começo das apresentações ele falou, o meu paciente é mais severo que o seu. Acho que a doutora Cláudia até que falou, eu consigo comparar diferentes especialidades. Então, o DRG permite isso, né? O DRG permite que você consiga comparar distintas especialidades porque você tem um parâmetro para cada DRG. E a partir desse parâmetro para cada DRG, você consegue ranquear e ver como está aquele atendimento para cada DRG e consegue atuar estabelecendo protocolos, linhas de cuidado mais específicas e melhores. Tá? Então aqui a gente fala da comparação, eu vou passar até
rápido aqui, consegue comprar tudo. E quais são os sistemas APR da DRG que existem hoje, basicamente, né? Então, são 2 sistemas para codificação. Então, o chamado CGS, lá no canto esquerdo da tela, para vocês que estão vendo, que é um agrupador de uma base de dados já codificada. Então, se você já tem uma base já codificada, é só jogar ali, ele agrupa rapidamente em lote e te entrega as informações da DRG. E o Code Expert Software, que ele é uma ferramenta de codificação prospectiva, que ele vai ajudar realmente a melhoria da documentação clínica. Ele vai te promover um repositório de informações, de dados estruturados. Então, eu tenho prontuário eletrônico. Ele não é substituto ao prontuário eletrônico, tá? De forma alguma. Ele é complementar ao prontuário eletrônico. Ele é uma ferramenta que vai ajudar o prontuário eletrônico a transformar tudo que está escrito lá em dados estruturados. E, por fim, aqui o DRG Analytics, que o César comentou no começo do dia de hoje, que é uma ferramenta de inteligência de negócios, vamos dizer assim, que ele te mostra todos os indicadores em torno do DRG. Tá? A nossa ferramenta ela é baseada ali em um benchmark super estatisticamente estável, assim, nossa, meio palavra difícil, né? Mas estatisticamente estável, que ele te dá bastante segurança de dados. Ele tem um N bastante robusto e ele é baseado em dados internacionais. Tá? Então, vez ou outra a gente escuta, né? Mas dados internacionais, tal. Querendo ou não, né? Onde nós vamos ver, né? Ou vamos aprender dos protocolos, ou aprender de doenças, aprender de atendimento hospitalar. Normalmente todo mundo vai para os Estados Unidos, né? Então a base está aqui. Acho que é a mesma base. A gente sempre se baseia lá na referência, mas não só se basear na referência. É importante você ter a sua referência, o seu norte, o seu direcionamento. Eu estava conversando com o Dr. Fábio lá da Unimed São José dos Campos, agora no almoço. Então é importante o hospital ele definir o que ele quer ser especialista. Eu quero ser especialista em cardiologia. Então, pouco importa a referência do que o DRG me dá. Eu quero ser melhor do que essa referência. Eu quero ser melhor do que eu era 5 anos atrás nessa especialidade. E aí, acho que é isso que é legal você ver, e essas ferramentas permitem você ver e acompanhar esse tipo de coisa. Tá? Então, por que Solventum, basicamente? Né? Então, já comentei, primeiro a gente é reconhecido mundialmente como o melhor agrupador de internações hospitalares e o mais abrangente. Afinal de contas, a gente cobre desde casos pediátricos até idosos. Então, nós temos comparações realizadas em benchmark, são mais de 22 milhões de internação na nossa base de dados. Então, dificilmente alguém tem isso estruturado e de forma robusta. E, como o César comentou aqui, então, nós temos uma parceria com a 2IM, nós nos complementamos aí nas nossas análises, nas nossas discussões. Essa parceria já é uma parceria que vem de longa data, bastante importante. Então, a gente tem as trocas de experiências locais, globais, vira e mexe a gente promove as discussões com o nosso time global, que apoia em muitas decisões, apoia em muitas informações, para trazer sempre informações para o mercado confiáveis, com informações relevantes, né, para ajudar nas decisões clínicas. Legal? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todos aí e nos falamos. Muito obrigado, Rafa. Uma ideia genial, parece simples, né? Depois que apresenta aqui. Mas quando se começa a pensar que uma moça de 20 anos, pneumonia, está internada, e uma senhora de 80 anos com comorbidade está internada, são pacientes diferentes. Parece óbvio isso, mas tem que fazer uma trajetória enorme, né? Para você chegar nessa conclusão. Então não é tão simples assim. Sem discordar do Rafa, o Brasil merece uma avaliação referencial de dados de DRG. Nós gostamos muito, a gente até estudou lá nos Estados Unidos, mas merece uma nova avaliação de benchmarks. Okay? Existem alguns itens, e obviamente quando a gente vem aqui, a gente se expõe a discutir, a provocar, e eu acho que esse o fundamental. Eu anotei algumas coisas antes da minha fala.
Fundamentalmente, o que nós buscamos na turma que nós hoje nos reunimos, me perdoe a palavra, mas nesse grupo que nós buscamos alguma saída para essa confusão que é o grande sistema de saúde brasileiro, seja o Sistema Único de Saúde, seja o Sistema Privado de Saúde, e a Agência Nacional de Saúde vem tentando alguma coisa, quando ela traz uma ideia de trazer uma normatização e depois uma rede de informações e tal. Poderíamos perguntar imediatamente, mas daí o que eu faço com essas informações? Se não fizer nada, não vai dar em lugar nenhum, né? CO2 e água. Mas nós temos que buscar benchmarks, referências, marcos de referência, né? O protocolo que você citou, por exemplo, São José do Rio Preto, que a gente conhece muito, eles têm vários protocolos que seguem. E é muito importante isso que você falou. Porque se eu não começo o antibiótico identificando que tem uma possível sepse, eu estou indo fora, sobretudo, de um rito médico. E disso que nós estamos falando. Um parênteses com relação ao codificador, o médico, talvez pela rotina, o médico, atenção clínica, o médico da rotina. Ele é um péssimo codificador mesmo, né? Ele mal põe lá o CID. A gente trabalhou a vida toda no hospital universitário e acaba colocando qualquer coisa, né? Aquilo que vem. Infelizmente, alguns prontuários eletrônicos estão marcados, inclusive, para clicar e usar aquele CID. Então, o CID, nesse sentido, não serve para absolutamente nada. Mas, quando uma enfermeira bem treinada, eu não diria moça da limpeza, não por conta da moça da limpeza, é questão de treinamento, tem que olhar, entender do que está falando, aquele dado que está trazendo. Então, um bom codificador, primeiro, não é qualquer elemento da saúde, é um indivíduo muito bem treinado. Isso é fundamental, né, para que a gente tenha repercussão. 2 elementos da saúde. A minha carreira inteira foi de atenção primária, então, obrigatoriamente, eu trabalho com prevalência, incidência de doenças e tal. Quando eu tenho 4 casos, e eu disse que nós íamos trabalhar juntos, nós vamos continuar trabalhando juntos nas teses que você trouxe. Quando eu tenho aquelas doenças que devem ser feita uma cirurgia intrauterina, elas têm uma prevalência muito pequena, né? Então eu posso vê-las de uma forma individualizada. A maior parte das doenças devem ser vistas de forma coletiva. Não tem jeito. Porque eu tenho que dar uma olhada no benchmark. Volto para a primeira coisa que eu falei, para o benchmark. O benchmark de referência, e eu digo assim, é uma brincadeira, se eu vou para o salto de altura, eu tenho que ter uma vara colocada para 1 metro. Se o César vai para outro salto de altura, o Eduardo, que é bastante mais alto que nós, vai para 1,70 m, então depende. E eu posso ter que começar com 50 centímetros. O Eduardo pode ser que tenha que começar com 1 metro, e nós vamos tentando alcançar. Então, vamos passar, por favor, na minha apresentação? Isso. Então, tá. O score de valor em saúde, então, para avaliação de corpo clínico, né? Não é para o ambulatório, para avaliação de corpo clínico. Então, uma análise abrangente do corpo clínico, para governança, acreditação e, eventualmente, remuneração médica. Ok? Essa fórmula foi publicada no Jornal Brasileiro de Economia em Saúde, nós estudamos, e a ousadia da gente foi Kaplan, Teisenberg, Porter, falando de desfecho sobre custeio. E eu, por dever de ofício, ter passado tanto tempo na academia treinando aluno, eu não podia dizer, desfecho tem que depender daquilo que eu fiz para chegar no desfecho. É processo, eu tenho que medir alguma coisa de processo. Eu posso concordar com você em algumas circunstâncias que talvez nós estejamos medindo exatamente aquele processo que iria criar aquele desfecho, mas essa tem que ser a nossa busca. Então, o score de valor em saúde fez uma relação com o índice de qualidade e com o índice de custeio. Índice de qualidade valendo 100 pontos, índice de custeio valendo também 100 pontos. Só que o índice de qualidade tem 4 domínios, quando eu avalio o hospital. Estrutura, eficiência, que é processo de trabalho, efetividade e experiência do paciente. E custeio, é muito difícil nós termos o custeio. Muito difícil. Os hospitais, a maneira como se faz a avaliação, seja do faturamento, de quanto custou aquela conta, o tal do TDABC, que avalia tudo, né? Isso é uma polêmica enorme para a gente conseguir chegar num negócio que tenha tanto dado assim, mas a nossa fórmula prevê que a gente divida esses pontos, então ela é multicritério, ponderada, e na nossa fórmula, índice de qualidade vale 70, índice de custeio vale 30. Então, com essa fórmula, a gente tem a distribuição dos indicadores em cada um daqueles domínios e nós elegemos
por coerência do grupo. Então, o grupo vai discutindo. Então, a gente vai a cada momento amadurecendo. É um processo muito pedagógico. Inicialmente, estrutura 15, dizendo por que a GO entra na história ou o horário entra na história. Porque você começa a construir uma lógica com o doutor que faz parte da cooperativa. Cooperativa, lá onde nós moramos, tem 4 mil médicos. Você tem que começar a mudar um pouco o mindset. E nessa história você vai tentando construir um outro caminho, com coisas que são mais simples de entender. Se o cara não vai nem na Assembleia Geral Ordinária ou na Extraordinária, o cara não está nem aí para a história. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Ah, mas e se ele for, vai mudar? Não sei, mas é uma maneira de a gente medir um pouco da participação do colega na cooperativa. Processo de trabalho, 30, desfecho 40, experiência do paciente 15. Mas podia ser diferente? Claro que pode. Nós estamos analisando circunstâncias como câncer de próstata numa linha de cuidado, que daí nós não temos estrutura. Temos eficiência, desfecho e experiência do paciente. E às vezes a experiência do paciente é a coisa mais importante que existe. Nós vamos pôr 50 pontos ali, talvez até um pouco mais. Ok? Tem aqui alguma pergunta? Querem fazer alguma interrupção? Aquele elemento lá, né? Então aqui nós repetimos, né? Aqui não tem apontador. Estrutura, não é que não tem, no quadro não aponta. Estrutura, eficiência, efetividade. Então vocês percebam, ali está o AGOG, eu entendo a tua crítica, perfeitamente. Mas nós estamos num movimento entre Unimedes, né? E as Unimedes, elas têm essa necessidade de alguma maneira medir como é que o colega vai entrar no jogo ou não. Eficiência, autogerados por consulta, ecocardiograma por consulta. Essa aqui é uma avaliação da cardiologia, então tem especificidade. Não é todo mundo igual. Cada colega vai ter uma maneira. A cada 6 meses, nós podemos reanalisar os indicadores. Por que uma federação entra? Porque ela pode agrupar a turma e dizer, escuta, para onde que nós vamos? Como é que nós podemos, com a força de todo... Se imagina a força das cooperativas no estado de São Paulo. Imagina a força das cooperativas no estado do Paraná, etc. Então, esta é a tentativa, né? O movimento que se faça nesse sentido. E assim por diante. Então, efetividade, nós estamos falando lá de média de diárias por internação, consultas na mesma especialidade. Nesse momento, eu analiso pelo DRG. Então, vai ter um cardiologista que atende mais insuficiência coronariana, grave, e que depois insuficiência cardíaca, etc. Isso, quando eu analiso o DRG, eu tenho um benchmark específico para aquele grupo de pacientes. Então, é por isso que nós juntamos as coisas. DRG é uma ferramenta. A nossa estrutura de produto é uma ferramenta. Como é que eu trago uma tentativa de solução? Com o grupo tomando decisões. Essa aqui é a história. Como é que eu faço o cálculo? Obviamente, nós vamos estar à disposição para explicar isso depois, mas eu pego um indicador aqui, autogerados por consulta. Então, na ficha técnica, né? Na ficha técnica nós vamos ter autogerados por consulta no numerador e quantidade de consultas pagas na referência do tempo no denominador. Neste caso, que é um caso que aconteceu, deu 1,077. Puxa vida, e agora o benchmark? 3 chances. Olho para a instituição e olho um ano para trás, que aconteceu com este indicador. Puxa, esse troço deu mais ou menos, para ser 100%, tem que ser 0,087 essa equação, o resultado. Isso é 100%. E aí, a partir disso, eu vou dando outras notas para determinar em quanto fica se ele tirar 0, se for acima de 7. Não é infrequente que isso aconteça. E aí eu consigo trazer referências. Este cara... desculpa. Esse é muito sensível isso aqui. Esse cara dos 7, que não é tão infrequente isso acontecer, por conta do autogerados, nós pegamos algumas especialidades, isso é muito frequente de acontecer. Esse camarada está muito longe do 0,087. Será que esse benchmark que eu coloquei lá em 00, que é o 0,087, será que é o melhor para o início de uma jornada? Ou eu deveria pôr aqui 1,5?
E à medida que vai passando o ciclo, eu agora posso apertar um pouquinho mais o parafuso. Posso apertar um pouquinho mais o parafuso. E eu vou chegando num número que seja racional. Agora nós vamos passar para essa história dos bandos, que é um foco, né? É uma gaveta. Era chamada de pacote, agora é chamada de bando. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Nova York nos anos 90, e o pessoal tinha como referência 1940, Kaiser permanente. Né? E daí falava de capitation, e falava de bundle, não mudou patavina nenhuma, é tudo a mesma coisa. Tanto aqui, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, falam-se a mesma coisa. Agora é pacote, agora é bundle, tal. Mas é uma maneira de racionalizar aquele tipo de atendimento e racionalizar o financiamento do processo. Pode passar. Vocês percebam que agora não tem a estrutura. É eficiência, é processo e é o repórter do paciente. E vem o custeio. Né? Então, a gente pega uma determinada gaveta, colecistectomia, né? Prótese de quadril. Pode passar. E aqui está um tipo de ficha técnica, né, do bundle. Então, nós temos na eficiência do atendimento tempo cirúrgico e taxa de desempenho em tempo de permanência, novamente usando a referência do DRG. Desfechos clínicos, tempo de internação em UTI, reinternação em até 30 dias e reoperação em 7 dias. Aqui, algumas cirurgias não têm que ir para a UTI. Então, nós não vamos ter... vai ter utilização de diárias de UTI, por exemplo. Né? Colecistectomia não tem que ir para a UTI. Né? Outras cirurgias, revascularização coronariana, claro que tem que ir para a UTI. Então, tudo depende. Reportes do paciente, pesquisa de satisfação individual, e alguns deles nós vamos ter o PROM, com uma nota dividida de acordo com o tipo de doença que nós estamos investigando. Pois não. Em relação à colecistectomia, depende. Se é um paciente que tem a comorbidade alta, que está com a peritonite, que está séptico, ele tem que ir para a UTI. É justamente isso que a gente pega o DRG e coloca, alimenta o prontuário, né, alimenta o software para que ele entenda o case mix do paciente. Tá bom? Perfeitamente. Quem convidou essa moça, ela é muito provocativa. É isso aí. Vamos lá. Não, e é verdade. É Flamengo? Não, mas eu também sou Flamengo. Então, volta um pouquinho, por favor. Isso, aí está aí. Naquela mesma, Bira. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo que aqui já muda um pouquinho, né? No custeio, não é mais um indicador apenas. Nós temos margem de contribuição, os custos fixos sobre a margem de contribuição, ou apenas os custos fixos. Depende. O que nós precisamos é fazer uma relação de qualidade com custeio. E nós temos que adaptar aquilo que nós temos disponível. Ah, mas o ideal era que eu usasse o tempo de sala, o tempo quanto de água usou, quantos fios usou, quanto que a circulante de sala. Isso é o ideal, é o tal do TD-ABC. Me diga alguém aqui, nem o Dr. César não vai saber me dizer, quem usa isso no mundo? Um exemplo. Não tem. Tem? Se não der, estou aprendendo hoje. Não tem. Não tem. Não tem. Pode passar. E esse tal do IES? Ele era chamado ISO, daí o nome não foi porque não passou pelo aquele nome da ISO, mas então Índice de Eficiência e Sustentabilidade Hospitalar. A gente criou isso lá na 2M também, tanto quanto o EVS, tanto quanto o risco ambulatorial nas Unimedes. Obviamente, uma análise da eficiência operacional e da qualidade assistencial do hospital. Pode passar, Gabriel. Então, a gente, observando, né, o que acontecia na história do hospital e a história com o DRG e os dados que eram disponíveis, a gente olhou que, puxa, tempo de permanência é importante, alta com horário determinado é importante, taxa de reinternação, os óbitos e o custeio. Então, nós falamos lá com o nosso matemático, eu e o Eduardo, trabalhamos juntos nisso, falamos com o nosso matemático, que é um menino brilhante, e o Ângelo disse, isso aí cabe, pode passar, Gabriela, isso aí cabe a gente fazer uma análise desse tal do TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, é uma metodologia estatística que avalia habilidades, que avalia as habilidades segundo o grau de dificuldade para se alcançar os resultados dos indicadores. É mais ou menos a história que se faz nesse teste aí do vestibular. Então, tem inúmeras perguntas, eles aplicam esse método, esse algoritmo, esse método estatístico, e determinam qual é a pergunta que realmente vale ponto e qual é a pergunta que não vale ponto. E nós percebemos que aqueles 5 itens, eles funcionavam para trazer um score, e nós criamos um score de 0 a 100. Pode passar, Gabriela.
Então, quando nós avaliamos determinado hospital, obviamente não vou dizer qual hospital é, nós temos a performance do ISO para esse hospital de 0 a 100 foi 85, a performance do ISO para alta foi 74, 75, a performance do ISO para o faturamento 77, para reinternações 97, para óbito 99. E nós temos daí, a partir disso, algumas avaliações. Se eu for olhar para alta com horário determinado, quanto que eu posso estar perdendo? O que é alta com horário determinado? Hotelaria. Eu digo, vá até as 10, até o meio-dia, até as 13. Muitos de nós médicos, né? Eu não vou passar porque eu tenho consultório às 13 horas, eu passo às 14h30. Naquilo perdeu uma diária, que poderia ter internado. Eu aprendi com a Josiane e com o César, que são peritos também na parte de análise, de faturamento, etc., que os 3 primeiros dias de internação é onde está o faturamento no hospital. Depois as coisas se atrapalham um pouco ali. Então, a gente faz uma análise com o IES de quanto que é a oportunidade daquele determinado hospital. Com esses 5 indicadores, que não dependem de nenhum tipo de esforço do hospital. Eles já estão. Quando traz os dados do hospital, o Bruno já consegue coletá-los, eles já estão ali. Não precisa fazer nenhum esforço, nem de integração, nem nada, né, Bruno? Isso aí. Alguma pergunta desse dado? Pode passar. Aqui um resumo, né? Então, o IES hóspede deu 65%, a permanência média foi de 2,83 dias, que está legal. A perda na alta após o DRG, foi de quase 4 milhões de reais. Vamos, esse negócio também é esquisito, está demais. Tá bom, 500 mil, tá bom? Querem ficar com 500 mil? Qualquer dinheiro que se perca, está perdido. Nós temos que aquela oportunidade de recuperar. E é com educação continuada. Doutores, vamos reunir aqui no hospital? Estão vendo aqui? Alta com horário determinado. Tempo de cumprimento do DRG. Se for insuficiência coronariana, 3 dias. Se for insuficiência coronariana mais insuficiência cardíaca, 5 dias. Mas isso aí é diferente? Totalmente diferente. De quanto que vai apresentar conta, de quanto que vai receber, assim por diante. Pode passar. Então é isso aí. Então a ideia, né, quando é que a gente junta as coisas, né, é usar o DRG com ferramentas que tragam para informação. Dado lá no computador não presta para nada. Quando eu junto os dados, eles viram informação. Informação em si mesma não presta para nada. É informação para a gestão. Quando eu tomo decisão com a informação, eu consigo fazer o processo caminhar. Vai caminhar muito e rápido? Não, vai caminhar. Então, esse é o processo, tem que começar a dar o passo. Obrigado. Então, agora são as perguntas, né? Por favor. Vamos, não sei se tem alguma preparada aí, alguém quer trazer alguma colocação? O grupo está aqui? Eu tenho uma aqui que já tinha sido mandada, enquanto você estava falando. No processo de implantação do DRG, lá no teu hospital, e nessa história da codificação, né? Então tem os treinamentos e tal. Como é que você colocaria de marco 0, um marco com um determinado ciclo, que eu não sei quanto tempo você pode dar, 6 meses, 1 ano. E aí, o que aconteceu aí? Esse treinamento, ele melhorou a qualidade do dado? Sem dúvidas. A gente teve a consultoria do meu guru, tenho muito carinho por ele, doutor André Osmo, do Sírio-Libanês, que trabalha com a Márcia. Inclusive, já esteve com a 2IM, né? Ele é um gênio, ele sabe muito mais. Para mim, é uma das autoridades em DRG no mundo, não só no Brasil. E nós tivemos um treinamento sistemático das enfermeiras, com o livro, né? O livrinho do CID, com toda a parte teórica aplicada à prática. E, aliado a isso, foi muito importante a gente conseguir melhorar a qualidade da informação do prontuário. Porque se você tem inclusive, esse foi um erro na primeira aquisição do software. Começou a se pagar um software sem qualidade de informação no prontuário. Quer dizer, então, por que não fez a melhoria da documentação clínica, que foi exatamente isso que o doutor André fez com a gente, aliado a esse curso? O curso é extremamente rápido para fazer a codificação, para que a gente não ficasse pagando sem utilizar, né? Então, teve essa questão, sim, de uma consultoria excelente, que visava, de fato, né, uma base epidemiológica consistente e digna de um hospital de alta complexidade.
Eu peço desculpas aqui por não ter diferenciado. Nós temos 2 recursos próprios em Vitória. Um é a maternidade Unimed e o outro é o Hospital Unimed. O Hospital Unimed com 184 leitos e com 48 leitos de observação. E o Hospital Maternidade Unimed com 53 leitos e 6 leitos de observação. Por que eu estou falando dos leitos de observação? O que isso tem a ver? Na hora que eu vou ver o indicador. Eles não entram na taxa de ocupação. Então, muito cuidado também com hospitais que dão uma maquiada na taxa de ocupação. Quando é conveniente, inclui esses leitos. Eles não podem ser inclusos. São leitos de repouso, de pronto-socorro, leitos da RPA, né, da pós-anestésica, de pós-procedimento. Então, eu observo muito isso também, por esses hospitais afora aí que eu vou dando consultoria. Não, a Unimed Vitória, ela paga pelo DRG ou ela usa o DRG só como indicador? Não entendi. Ah, não. Se a gente remunera por... Perdão, eu tinha entendido assim, quanto que eu pago pelo software. Olha só, nem a Unimed Vitória, nem ninguém paga. Tá? A verdade é essa. Existe bonificação, existe... isso aí a gente faz, né? Bonificação, performance... Mas, enfim, pagar por DRG, até porque foi o que o doutor Ribas falou, ninguém sabe quanto custa, porque você tem que colocar... Eu não fui ousada, mas assim, 90% a gente está quase acabando, lá, concluindo isso aí, justamente fazendo rateio de água, condomínio, aluguel, sabe? Tudo que implica em custo, mas... Isso obviamente é genial. Eu só estou dizendo que é difícil de fazer, né? Não estou dizendo que isso é impossível. Inclusive, a gente está com a consultoria também e tal. Mas pagar por DRG, não. Tá? E outra coisa que eu não tinha mencionado, uma questão é em relação a essa coisa de plano, né? O médico recebe de acordo com o plano do cliente. E a outra questão também é que entram pacientes, às vezes, particulares. Então, assim, tem muitas coisas que vão sendo envolvidas aí e que vão dificultando, né? Tem o custo da sede, que tem que também ser dividido, né, com o hospital, com os 2 hospitais, recursos próprios. Então, assim, tem coisas que precisam ser feitas com bastante cautela. Pode, claro. Eu acho que, na nossa visão, né, Solventum, o pagamento por DRG ele é diferente do que a gente tem visto da maioria das Unimeds fazendo. Né? Então, a maioria das Unimeds que a gente tem visto o DRG daquele paciente foi classificado como 3 dias de internação e aí a operadora fala, vou te pagar 3 dias de diária. Então, a diária é X reais, então eu vou te pagar 3 vezes X. Beleza. Essa forma é a forma que nós vemos como sendo uma forma inadequada. Tá? Então, o formato de pagamento por DRG, como a gente vê mais adequado às raízes do DRG e como ele é feito globalmente falando, ele é uma conta de peso relativo ou do índice de case mix, então, como vocês queiram chamar, multiplicado por aquela tarifa média hospitalar, pela tarifa média de uma internação hospitalar. Então, quanto custa uma internação hospitalar lá no seu hospital, na Unimed Rio Preto, né? Então, quanto custa lá uma tarifa média na Unimed Rio Preto? 5.000 moedas. Então, 5.000 moedas, se um paciente foi classificado pelo DRG como peso relativo 0,5, então significa que aquela internação tem que ser paga em metade de uma tarifa média hospitalar, ou seja, 2.500 moedas. E assim vai. Então, a forma de pagamento por DRG é mais adequada essa. A partir do momento que você começa a colocar o DRG por pagamento por diária, a partir do índice de DRG, você está comprando um risco, está dando um risco muito grande para o prestador, porque a partir do 3º dia, meu amigo, a conta é sua. E isso pode ocasionar na alta precoce do paciente. E aí a alta precoce do paciente é reinternação desnecessária e acaba que o NPS, talvez, ou nem sei se classifica como NPS daí, mas a satisfação do paciente não é adequada, gera mais custos para a operadora, porque vai gerar uma outra internação, e a operadora muitas vezes não vê como consequência daquela primeira internação,
Então, vai ficando muito mais difícil de você controlar o custo total daquele paciente e o valor total daquele paciente do que de uma outra maneira. Tá? Isso, Então, e por isso que a gente defende sempre, o Torçado vai falar um pouco disso depois, provavelmente, que seja um conjunto da obra, né? O DRG é um elemento. Nós estamos falando de uma avaliação. Quando fala de valor em saúde, estamos falando de outra coisa. Talvez a gente não tenha sido eloquente o suficiente para traduzir, né? Mas é muito mais complexo. Né? Quer dizer, não estou olhando para a mortalidade, eu estou olhando para reinternação depois da cirurgia em 7 dias. Mas por que 7 dias? Porque provavelmente tem a ver com aquela circunstância que ocorreu. Né? Então, é um conjunto da obra, não é apenas o DRG, senão a gente se equivoca. Em relação ao NPS, aproveitar que você falou, a gente tem que ficar muito atento se o N representa, porque por mais que a gente envie, né, por WhatsApp, por e-mail, a gente sabe que a resposta é muito baixa. E quem perde tempo é quem está com raiva, né? Quem gosta, muitas vezes, não elogia. Então, às vezes, a gente pune, né, desnecessariamente. E uma outra coisa... Esqueci. Daqui a pouco eu falo. E só para complementar... lembrei, peraí que eu vou esquecer. Peraí. Vai lá. Mas o que a gente faz? Se eu vejo que um prestador está tratando melhor, por exemplo, uma infecção urinária, eu posso direcionar para aquela rede. Então, assim, já está se iniciando uma rede de apoio para regulação. O que o meu recurso próprio faz melhor? Vamos referenciar para cá. Então, na hora de ceder a vaga, a gente já puxa. Tá? Que acho que é uma coisa interessante, é um ganho importante. E só complementando o que eu já tinha dito do tempo de permanência, pagamento por tempo de permanência, caso vocês... mesmo assim, eu quero pagar por diária, por DRG. Então, não olhe o tempo de permanência médio do DRG. Olha o range. Então, em tese, eu não sei como funciona os DRGs que vocês trabalham por aí, mas o nosso tem isso. O nosso DRG ele mostra o limite inferior e o limite superior. Então, tudo que está ali dentro é ok. Tudo que está fora é não ok. Então, se você for pagar por isso, considere os limites. E aí considere a banda, entendeu? Que é mais ou menos como eles fazem aqui na ferramenta do EasyM. Olha a banda para daí ser mais justo para todo mundo e você compartilhar mais o risco. Tá? E um fator muito, muito, muito importante é uma nomenclatura que se chama presente na admissão. O presente na admissão muda tudo. Tá? Eu não vejo muito se discutindo sobre o presente na admissão aqui no Brasil, mas se você pegar as literaturas de DRG nos países que usam DRG como modelo de pagamento, a gente tem o presente na admissão e 5 respostas possíveis, né? O sim, o não, clinicamente não definido clinicamente falando, não definido, só não definido, e a ser avaliado, alguma coisa do tipo como a ser avaliado. Tá? O não, a operadora não paga. Então, tudo que for não paga, porque foi, entre aspas, negligência médica. Então, você não prestou um bom atendimento e o paciente quebrou um fêmur, caiu do leito, por exemplo, porque você não cuidou dele para ele não cair. Então, isso você, prestador, tem que ser punido, entre aspas, punido, né? Então, acho que o Dr. Marcelo falou de punição. Infelizmente, é punição, tem que punir. E essa é a forma, e daí, nos próximos, vai aprender. E o sim, você sempre paga. Então, o presente na admissão é super importante ser codificado para que você pague adequadamente, não prejudique e compartilhe riscos. Vamos lá. Então, mais alguma pergunta, por favor? Alô, boa tarde, pessoal. Uma pergunta para o Rafael também, da Solvento. Acho que está bem nessa linha parecida do presente na admissão. Estudando alguns materiais da Solvento no DRG, achei bem relevante uma ideia que é trazida de complicações e reinternações potencialmente preveníveis. E aí eu queria perguntar como que é a estruturação disso por trás, a lógica, no sentido de uma mesma complicação, dependendo de qual DRG de base, ela pode ou não ser potencialmente prevenível, uma reinternação da mesma forma. Como que você tem um deparo? Se o paciente, por exemplo, ele teve uma internação por uma pneumonia e ele volta X tempo depois por outro CID, mas que está relacionado com a pneumonia, isso pode ser ou não uma readmissão prevenível. Algo nesse sentido, queria ouvir de você. Obrigado. Eu vou só usar uma licença
poética, que ainda que essa parte de... Uma breve licença poética. Uma breve licença poética. Que os eventos potencialmente evitáveis, né, e as complicações e readmissões potencialmente evitáveis é ainda um algoritmo que não está pronto ainda para a gente traduzida aqui no Brasil, mas vou dar uma resposta. Então, tudo que é correlacionado com o CID que foi reportado, ele pode ser ele vai ser considerado como um potencialmente evitável. E a reinternação depois que aconteceu, ela não é potencialmente evitável, ela já foi, já aconteceu. Então, o nosso algoritmo ele fala assim, esse paciente ele é um potencial reinternação. Então, cuide dele para não acontecer a reinternação. Ou esse paciente, do jeito que ele está codificado, pelo algoritmo e pela lógica estatística, esse é um paciente possivelmente com complicação. Então, cuide dele para ele não ter a complicação. Então, ele age de forma preditiva e não prospectiva, o que é o PPR, PPC e PP. Respondi? Tá bom. Para complementar, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente tem acesso à inserção do paciente no pós-alta. Né? A gente faz antes para ter gestão, mas é importante a atuação da comissão de revisão de prontuário. Tá? Como, do mesmo modo que na comissão de óbito vê os óbitos preveníveis ou não, a gente tem que ter a comissão de revisão de prontuário bem atuante também. Os 3 primeiros dias, né, que são mais baratos, porque estudos mundiais mostram que a partir do 5º dia você aumenta em mais de 80% o risco de infecção hospitalar. Então isso dá um custo muito, e evento adverso, né? Então isso dá um custo muito grande para a gente. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção. Agora temos um café servido. Bem rapidinho. Bem rapidinho, água, xixi e café. Tá bom? Obrigado. Tchau.